Olá, amantes da matemática que estão se preparando aí para as Olimpíadas de Matemática deste ano. A gente vai continuar aqui resolvendo algumas questões e fazendo revisões, né, sobre o conteúdo de matemática. Então vamos começar aqui falando sobre uma questão com números inteiros. E lembrando que os números inteiros são aqueles números que abarcam, né, que contêm os números naturais, que são os números que a gente usa para contar, e os números negativos. Se você fosse imaginar os números naturais dentro de uma região, os números inteiros abarcam os números naturais e acrescentam os números negativos. Então, o que seria? Né? Pegar aqui a reta numérica. Se eu tiver a reta numérica, aí você vai lembrar, né? O que são os naturais? Vamos considerar começando do zero. 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, passa pelo 20, 21 e assim vai indefinidamente. Não existindo nenhum número entre eles. Tá? O que são os números inteiros? São todos os números naturais e acrescenta os números negativos. A mesma ideia, só que agora com o número negativo. Tá? Bom, o que acontece é que a questão pergunta: quantos números inteiros há entre o número 20,16 e 3,17? Bom, esses números aqui, eles não são inteiros, eles são eles são racionais. Então, o que são os números racionais? São todos os números que a gente pode representar na forma de fração, e aí eles geram os números com a vírgula, né? Os números decimais. E aí eu quero perguntar, entre 20,16 e 3,17, quais são os números existentes? Então, olha, entre 20,16 e 3,17, 20,16 vai ser mais ou menos aqui, e 3,17 vai ser mais ou menos aqui. Então, os números inteiros que estão nessa região aqui, ó, nessa região. Então, são os números que vai do 4 até o 20. Tá? Então, para você saber quantos números são, basta ou você subtrair 21 de 4, ou subtrair 20 de 4 e somar 1, ou ainda 20 de 3, tá? Como se você estivesse tirando a diferença de altura, né? Alguma coisa tem 20 de altura, alguma coisa tem 4 de altura, a diferença entre eles é 20 menos 4, que seria 16, mas para acrescentar o 4 eu tenho que somar mais 1, então seriam 17, tá? Seriam 17. Então, se você for responder a questão aqui, seria o item C, mas eu quero que você entenda o processo, né? Dos naturais, os inteiros abarcam, e quem abarca os inteiros? Os racionais, tá? Que compreendem todos esses números, mais os números decimais que estão entre um número 3 e 4, entre o número 4 e 5, entre 5 e assim vai. Certo? Beleza? Vamos para a próxima. Bom, qual dos sinais de tráfego a seguir tem o maior número de eixos de simetria? Eixo de simetria. Lembrando, o que é um eixo de simetria? É quando você consegue, de uma figura, gerar outras. Ou quando você tem igualdades de tamanho, de características da figura. Tá? Existem 3 tipos de simetria. É a simetria de rotação, tem a simetria de translação e tem a simetria de reflexão. Por exemplo, a de reflexão você pode ver no seu corpo. Metade do seu corpo é igual a outra metade, ou muito próximo de ser igual. Tá? Então você pode trabalhar com essa ideia de igualdade. Vou fazer aqui um pequeno exercício, né, de traçar simetrias. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu posso dividir na metade. A figura, porque a figura, a área, a região aqui da figura da esquerda, ela é igual, né? Se eu fizer essa, claro que aqui eu não estou conseguindo fazer bem no meiozinho, mas muito próximo. Um lado parece ser o outro na frente de um espelho, tá?
Então eu consigo traçar um eixo de simetria. Existem outros, por exemplo, aqui. Deixa eu fazer com outra cor. Esse aqui, ó, eu posso traçar assim. Três eixos de simetria, em que, claro que não está exatamente igual, mas essa figura bem aqui, essa aqui, ela é essa aqui refletida, aí você gira e ela está aqui, aí você gira, ela está aqui refletida, você faz o giro e reflete, o giro e reflete. Então existem rotações e reflexões aqui para gerar essa simetria, tá? Então eu consigo traçar três eixos. Essa daqui, olha, vou pegar aqui a retinha. Essa daqui, ó, eu posso fazer assim, em que essa figura bem aqui, ela rotaciona, né? Como se estivesse tirando xerox e rotacionando. Então eu consigo dois eixos. Essa última aqui, eu tenho aqui. Opa. Eu tenho aqui, aproximadamente, tá? Por que está fazendo isso? Aqui, aproximadamente, só para você ter uma ideia. Eu posso botar aqui e aqui. Então repara, com essa figura é o reflexo dessa, você rotaciona essa figura, é o reflexo dessa, essa figura é o reflexo dessa, essa figura é o reflexo dessa. Então eu consigo traçar 1, 2, 3, 4 eixos, né? Então eu tenho 4 eixos, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu não consigo nenhuma forma de cortar para ficar igual. Então 0 eixo e aqui 1, tá? Então, rotação, translação e reflexão. Aqui tem mais eixos, são essa. Aqui não tem nenhum, é essa. E aqui tem menos eixo, essa daqui. Você pode considerar 0 ou 1, dependendo da situação. Tudo bem? Então, simetria é essa ideia aí. Ela está presente na natureza. E é por isso que a gente estuda bastante. Tem muita relação com estética, com a beleza, né? Com o que é belo. Pessoas dizem que pessoas mais simétricas são pessoas mais belas. Pois bem, então, essa aqui é a segunda questão. A resposta, letra A. Bom, outra, aqui já mudando um pouco, mas ainda na geometria, né? Soma das medidas dos ângulos no triângulo retângulo. Então, o que você tem aqui? Você tem um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo está aqui o ângulo de 90 graus. Existem dois ângulos internos aqui. E está perguntando sobre o valor desses ângulos aqui, ó. Qual é a soma das medidas dos ângulos marcados, né? Então, se eu chamar esse aqui de um ângulo alfa e um ângulo beta, eu quero saber quanto é que vale alfa mais beta. Essa é a nossa pergunta. Bom, aí você vai ter que entender sobre, primeiro, soma interna de triângulos e soma ou igualdade do ângulo externo com relação ao ângulo interno, tá? Existem várias formas de resolver, eu vou resolver de um jeito, você pode resolver de outro. Primeira coisa, vamos chamar alfa, beta, eu vou chamar esse aqui de gama e esse aqui de teta. Por quê? Porque eu sei que alfa mais gama vale quanto? Que ângulo é esse todo aqui, ó? É o ângulo raso, ou seja, 180 graus. Que ângulo é esse todo aqui, ó? É outro ângulo alfa, ângulo raso. Beta mais teta igual a 180. E outra característica, ó. Gama mais teta mais 90 vale quanto? Gama mais teta mais 90 vale quanto? 180, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Então, que interessante nós temos aqui, ó. Eu tenho a equação 1, a alfa mais gama igual a 180. Eu tenho a equação 2, beta mais teta igual a 180. E eu tenho a equação 3, gama mais teta mais 90 igual a 180.
Se eu subtrair ambos os lados de 90, eu tiro esse 90 daqui, né? 90 menos 90 aqui dá 0. Sobra o quê? Gama mais θ igual a 180 menos 90, 90. Tá. Então, gama mais θ igual a 90 graus. Repara, se eu somar a equação 1 mais a equação 2, pegar 1 mais 2, o que é que vai acontecer? Vai ser alfa desse lado aqui, ó. Alfa mais gama mais beta mais θ, né? Alfa mais gama mais beta mais θ igual a 180 mais 180. 180, 180, já diz a música, 360. Bom, beleza. Eu não estou atrás de alfa mais beta, então deixa eu botar juntinho aqui, ó, alfa mais beta. Essa é a minha resposta. E eu sei que θ mais gama vale quanto? 90. Esse mais esse vale 90. Então, vou substituir por 90. E isso igual a 360. Agora, para achar o resultado, basta eu subtrair ambos os lados por 90. Aqui dá 0. Tem que fazer isso, porque isso aqui é uma equação. E 360 menos 90 dá quanto? Vou repetir o lado esquerdo da equação. Dá 270, resposta letra C. O que é que você precisa saber? Soma dos ângulos internos e ângulo raso, suplementaridade, tá? Você precisa saber dessas características para estudar o triângulo. Tudo bem? Qualquer coisa é só perguntar aí embaixo nos comentários. Vamos para a última aqui de hoje. Este último aqui é um problema bem simples até, com números inteiros, tá? Mais uma vez com os números negativos também inclusos. Então, Jeane deveria somar 26 a um determinado número. Que número é esse? Não sei. N. Porém, em vez disso, ela subtraiu e obteve menos 14. Olha, então N é o número. Ela tinha que ter o quê? Ela deveria ter somado. Mas, foi o que ela fez? Ela pegou e subtraiu 26. Então, o número, ela subtraiu de 26, trocou o sinal, né? Aí, deu errado, deu outro número, deu menos 14. Então, a pergunta é, que número ela deveria ter obtido? Ora, essa é uma equação bem simples até, né? N menos 26 igual a menos 14. Então, você resolve, primeiro, aplicando aqui, ó, vamos isolar o N. Então, a gente soma dos dois lados da equação, afinal, isso é uma equação. A gente soma com 26. Por quê? Menos 26 mais 26 dá 0. N menos 0 mais 0 dá N. Tá? Menos 14 mais de 26. Ó. Eu estou devendo 14, recebo 26 reais. Então, vai acontecer o quê? Eu vou subtrair, né, um valor do outro. E vai ficar o valor positivo, vai sobrar dinheiro, não é isso? Né? Ó, imagina o seguinte, imagina que menos 14 é um buraco, e aí você vai colocar algo de 26, né? Menos 14. Então você vai pegar isso aqui e vai transferir lá para dentro, para cá. Então você vai conseguir colocar e ainda vai sobrar uma parte positiva, certo? Então, é só subtrair um do outro. 26 menos 14 dá quanto? 12, tá? 26 menos 14, 12, com sobrando a parte positiva, ok? Então, vai ficar mais 12. Então, N vale 12. E esse é o N. Mas a pergunta não é essa, a gente tem que ter atenção à pergunta, ó. Qual era o número que ela deveria ter obtido? Mas em que situação? Quando ela somasse, né? N mais 26, ou seja, 12 mais 26. Então dá 38, certo? Então ela deveria ter obtido
38. Como subtraiu, subtraiu de 26, obteve menos 14. Se ela tivesse somado, a resposta 38. Tudo bem? Bom, rapidinho, várias coisas para você entender, mas eu espero que você tenha compreendido um pouquinho mais e aprendido um pouquinho mais. Tudo bem? Por favor, ajude esse canal a chegar a 100 mil. Eu gostaria realmente. Então, dá aquele like, compartilha com a galera e até a próxima.